A paz do Senhor para todos, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos hoje completando o nosso live de número 116 capítulos desse livro, desse manual, na verdade, como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas através de um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus. Amém? Então, nós estamos dentro desse propósito, assistindo os vídeos em sequência, para que Deus possa falar, para que Deus possa se revelar, e o Senhor tem feito de uma forma tremenda. Deus tem se revelado verdadeiramente àqueles que têm o buscado de uma forma tremenda. É impressionante. Eu fico assim impactada porque Deus promete uma coisa, mas Ele dá infinitamente mais, não é verdade? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que a gente pede ou pensa, não é verdade? Através do poder dele que opera em nossas vidas. Deus é maravilhoso. Deus está sempre nos surpreendendo. Glorificado seja o nome do Senhor. Os dois últimos lives, 14 e o 115, nós falamos sobre a origem das enfermidades, né? E como lidar com elas. Nós falamos nas origens, enfermidades psicossomáticas, nós falamos inclusive, né, nas enfermidades que são demoníacas na realidade, são enfermidades que ou nós damos legalidade, tá? Que o diabo encontra brecha, ou que não deixa de ser a mesma coisa, são as enfermidades genéticas, ou seja, as maldições herdadas. Né? Maldições herdadas são pecados dos nossos antepassados. Né? As enfermidades que a gente dá legalidade são exatamente as enfermidades, as maldições adquiridas, o rompimento do princípio, de princípios bíblicos. Né? Isso é totalmente bíblico. Deus diz claramente que Satanás, o inimigo das nossas almas, ele fica ao derredor, rugindo como um leão, esperando uma brecha para entrar, não é isso? E é exatamente, brecha significa pecado. Pecado é a prática do pecado, tá? O pecado não confessado, o pecado que a gente não se arrepende, tá? E nós temos visto isso é muito sério, gente, o que Deus tem falado, é muito sério, coisas do nosso passado, que Deus sabe, que Deus conhece o nosso coração, Deus sabe que não houve arrependimento, então Deus dá legalidade para o diabo tocar. Tá? Então, assim, o Satanás, o diabo, ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. E Deus é quem sabe se é brecha, se não é. Deus é quem sabe se a gente se arrependeu verdadeiramente para que o diabo não tenha legalidade na nossa vida, ou se não houve arrependimento. Mesmo que a gente abra a nossa boca, que a gente peça perdão a Deus, Deus sabe se isso foi do nosso coração. Só o Senhor conhece o nosso coração. É verdade? O coração do homem é enganoso. Não é? Deus sabe, então é o Senhor quem dá, quem permite, é Ele quem sabe. Então, tem coisas na nossa vida, sim, pactos que nós fizemos no passado e que não foram rompidos e que não foram verdadeiramente renunciados, ou seja, arrependidos, pedido perdão, fechado todas essas portas no reino espiritual, né? Então, que Deus tem mostrado, gente, é impressionante como o Senhor tem mostrado. Tá? Pessoas que são cristãs, que são crentes, que estão buscando a presença de Deus, mas pessoas que não conseguiam intimidade com Deus, pessoas que mais que tentassem, não conseguiam ter intimidade com Deus, não sabiam o que era Deus falar, tá? E pessoas que eram muito atormentadas na sua mente, é o que o diabo usa muito a mente no campo de batalha, que nós temos visto isso também, e Deus tem mostrado exatamente aonde é que está a brecha, aonde é que está a porta, aonde é que está a legalidade, e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje também. Tá? Então, nós vimos isso, por onde é que o diabo ele tem tido legalidade na nossa vida, nós vivendo uma vida, nós crentes, tá bom? Indo para a igreja, e como é que o diabo está tendo legalidade dentro da nossa casa, no nosso casamento, nos nossos filhos, na nossa família, coisas que nós estamos dando legalidade, tá? Como cristãos, como crentes, como conhecedores da palavra de Deus.
Então, a gente precisa vamos falar um pouquinho disso hoje aqui também. E tive falando, gente, sobre ataque do diabo na mente das crianças, na mente dos adolescentes, na mente dos jovens. Isso está uma polêmica muito grande, a questão depressão, a questão suicídio, a questão como os jovens estão perdidos, como os adolescentes estão completamente perdidos, sem saber onde estão, sem saber para onde ir, e nós, pais, estamos falhando demais, nós, como igreja, estamos falhando demais, e nós precisamos ver isso, tá? Deixa eu falar logo sobre isso, que são as enfermidades, tá? As enfermidades vindas de legalidades, as enfermidades psicossomáticas, tá? E as enfermidades vindas de Deus, mas de Deus, sim, de Deus. Vamos entender uma coisa, gente. É muito sério essa questão, porque quando a palavra de Deus diz que a gente não deve tocar no ungido de Deus, quem é o ungido de Deus? Tá? É aquele que Deus separa para um propósito, todos nós. O ungido de Deus é aquele que busca Deus. Pronto, vamos entender uma coisa, gente. Vamos entender os discípulos de Jesus, tá? João. João, a palavra de Deus diz que ele deitava a cabeça no ombro de Jesus. João era amigo de Jesus. A palavra de Deus, quando se refere a João, se refere àquele que era amigo de Jesus. Mas e os outros não eram amigos de Jesus? Vamos entender uma coisa. Por que era que João, Pedro e Tiago era quem acompanhava mais Jesus? Por que os três sempre estavam acompanhando Jesus? E eles viam em todos os lugares, eles viam a glória de Deus mais do que os outros. Porque eles é quem buscavam, não era Jesus quem chamava, era eles quem iam. Veja bem, Jesus ele amava os 12 da mesma forma. Mas e o Judas também? Claro! Jesus, quando Judas foi trair Jesus chegou e falou: o que trazes aqui, amigo? Jesus não usou de falsidade de forma alguma. Ele considerava Judas que não era amigo de Jesus, mas Jesus era amigo de Judas. Então, na realidade, Jesus ele não faz acepção, Deus ele não faz acepção de pessoas. Só que tem aquelas pessoas que buscam mais, tem aquelas pessoas que se dedicam mais, tem aquelas pessoas que buscam mais intimidade com Deus. E esses três discípulos não eram mais especial para Jesus, não. Eles é quem buscavam mais Jesus. Então, na realidade, por exemplo, nós temos uma mãe que tem 4 filhos. E normalmente a mãe ama todos 4. Vamos falar de mim, eu tenho 3 filhos. Eu amo meus 3 filhos de forma igual. Mas tem sempre um filho que ele se aproxima mais da mãe. Ele busca mais intimidade com a mãe. Ele busca mais estar sempre perto, está sempre buscando, está sempre em contato. Então, na realidade, a mãe ela vai amar mais aquele filho do que os outros? Não, não. Ela pode se tornar mais próxima daquele filho, mas não em questão de amor. A proximidade, a intimidade é você quem busca, tá? Somos nós quem buscamos. E os ungidos de Deus, a palavra de Deus diz: olha, não toca no ungido meu. Veja bem, gente, eu vou falar de algo que é experiência minha, tá? Quando eu não conhecia Cristo, eu não conhecia, eu vivia o mundo, estava no Brasil ainda, eu nem gostava de crente, e interessante que todas as pessoas que se levantavam contra mim, eu via a queda da pessoa. E aquilo não me trazia alegria. E eu sempre dizia para Deus, mesmo sem conhecê-lo, eu sempre dizia para Deus: Senhor, por que que isso acontece comigo? Por que que o Senhor faz isso comigo? Por que que esse amor teu por mim? Eu dizia para Deus. E eu falava assim:
Eu acho que é porque eu não quero o mal para essas pessoas, eu acho que é porque eu não desejo o mal para essas pessoas, e eu nunca conseguia entender. Mas todas, sem exceção, pessoas que se levantavam contra mim, pessoas que falavam mal de mim, pessoas que me julgavam, Deus sempre trazia aquelas pessoas nos meus pés depois, e me pediam perdão e precisavam de mim, e eu não me alegrava com aquilo, eu não conhecia Cristo, eu não me alegrava com aquilo. E depois que eu aceitei Jesus, as coisas continuam da mesma forma. Ao contrário, continuam muito mais. Deus sabe meu coração. O Senhor sabe meu coração. O Senhor sabe como eu me dedico às pessoas de Deus, como eu me dedico, como eu gosto de ajudar as pessoas, como eu me alegro com a alegria das pessoas, como eu me alegro com a vitória das pessoas. Deus sabe meu coração e como eu faço, como meu coração é voluntário para ajudar as pessoas. E teve uma vez que eu era nova convertida, eu tinha uns 3 anos de conversão. Não, eu tinha menos, eu devia ter uns 2 anos de conversão, tá? De conversão, não era de aceitar Jesus, era de conversão. Tinha na faixa de 1 ano e meio para 2 anos. E tinha uma pessoa que eu ajudei muito essa pessoa chegou aqui nos Estados Unidos, já apareceu com câncer, eu ajudei muito ela, o marido dela, eu ajudei em todas as formas, eu ajudei financeiramente, eu levava feira, eu ajudava para pagar as contas, eu ajudava espiritualmente, Deus me usou para curar 2 câncer desta pessoa, desta mulher. E quando foi um dia, essa pessoa se levantou contra mim. Começou a falar que eu estava dando em cima do marido dela e começou a levantar falso contra mim. E eu sempre dizia assim, as pessoas que vinham me falar que ela estava fazendo isso contra mim, eu sempre dizia assim: não, mas não é ela. Não, mas tudo bem, eu entendo, ela precisa conhecer Cristo, eu entendo. E eu nunca me revoltei contra essa pessoa, eu nunca fui buscar, fui buscar satisfação com ela, nunca, nunca. Eu só orava por ela. Quando foi um dia, o marido dela liga para mim e me pede para mim ir na casa dela, que ela estava com uma doença que os médicos não sabiam o que era. E eu fui lá. E quando eu cheguei lá, essa pessoa estava com as costas em carne viva. E como se ela dizia assim para mim, era como se 1000 agulhas enfiassem nas costas dela, de segundo em segundo. Ela ficava assim o tempo todo, como se realmente as agulhas. Eu orei e Deus, na hora, tirou toda a dor, mas a ferida continuou aumentando. E foi passando, eu me afastei dessa pessoa por alguns dias. E quando foi um dia, eu estava na casa de uma irmã da igreja, e essa pessoa liga para mim desesperada: Deise, me ajuda, o que está acontecendo, isso, isso e isso, e a ferida está aumentando, eu não sinto mais dor, mas a ferida está aumentando cada vez mais. E eu falei: olha, vou fazer o seguinte, desliga o telefone, eu vou orar, eu vou buscar a Deus para saber de Deus o que é isso, por que Deus tirou a dor e Deus não cessa os ferimentos. E médico nenhum descobria, ninguém sabia o que era, não tinha remédio que passasse não tinha nada. Quando eu desliguei o telefone, aquela irmã que eu estava na casa dela virou para mim e falou assim: deixa eu te falar uma coisa, Deise, essa enfermidade não é enfermidade física, essa enfermidade não é enfermidade do diabo, essa enfermidade é a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa, porque essa pessoa se voltou contra você. E eu falei para aquela pessoa: olha, Deus já tinha me falado isso, mas eu não quis acreditar, eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu não quis acreditar. E ela falou assim para mim: pois é isso mesmo. Deus está mandando falar para você e é isso mesmo, é você e ele. Então, quando foi de madrugada, eu cheguei diante de Deus, eu pedi para Deus, eu falei: Senhor, pedi perdão, liberei perdão para ela, pedi perdão a Deus pelos pecados dela, pedi perdão a Deus para que Deus perdoasse ela porque ela se levantou contra mim, eu pedi perdão a Deus e pedi para que Deus tirasse a mão dele sobre a vida dela. E quando foi no outro dia, essa pessoa entra em contato comigo e essa pessoa vira para mim e fala assim: Deise, eu só tô ligando para você para dizer que a ferida do meu corpo amanheceu sequinha. E eu perguntei inclusive a Deus para saber se era para me falar para ela, Deus diz que não era para me falar e tudo bem. E isso já me aconteceu 2 vezes, tá? Pessoas que se levantaram contra mim e que pessoas que vieram até mim e Deus testificou o meu coração e eu orei, liberei perdão para essa pessoa, pedi perdão a Deus por ela ter se voltado contra mim e pedi para o Senhor retirar a mão de sobre aquela pessoa
e aquela pessoa, e Deus literalmente retirou as mãos e a pessoa foi curada, tá? Então, assim, eu creio nisso, tá? Então, assim, vejam bem, gente, nós temos que entender uma coisa. Nós temos que entender que nós vivemos no plano físico e nós vivemos no plano espiritual. Existe o plano físico e o plano espiritual. E o plano espiritual, eu falo sempre, é algo que o plano espiritual ele é muito mais complexo do que o plano físico. As coisas primeiro acontecem no reino espiritual para depois acontecer no físico. Nós vemos isso com Daniel, na história de Daniel. Então nós vemos isso que primeiro nós oramos por alguém, primeiro nós preparamos o reino espiritual para que depois aconteça no reino físico. Então nós temos que entender que nós temos que buscar em Deus se as coisas acontecem, dizer assim, eu não me conformo com essa enfermidade, eu não me conformo com essa, não vos conformei com os padrões desse mundo, é muito mais do que você dizer, não, eu não vou tomar remédio porque o médico mandou, porque eu creio que Deus vai me curar. É muito mais do que isso, gente. É muito mais do que dizer eu tenho promessa de Deus e eu vou esperar. Restauração de casamento, enfermidades, situações com filhos, situações civil, da justiça. Tudo isso, nós sabemos que Deus pode, que existe uma promessa, mas nós temos que buscar respaldo bíblico para que a gente possa estar caminhando, tomando passo a passo para ir retirando no reino espiritual, fechando portas, fechando brechas no reino espiritual para que a gente possa conquistar a nossa vitória, para que a gente possa conquistar as promessas de Deus na nossa vida. Então, é mais do que a gente cruzar os braços, é mais do que a gente dizer, olha, eu acredito, eu confio em Deus. Nós temos que conquistar, amém? E um assunto que está sendo muito polêmico, gente, a questão depressão, a questão suicídio e a questão homossexualismo entre os adolescentes, entre os jovens, entre pré-adolescentes, crianças mesmo, pré-adolescentes. É algo que eu estou vendo muito sério, é algo que eu estou vendo principalmente dentro da Igreja de Jesus. São coisas que eu tô, assim, são várias as pessoas que têm me procurado pedindo ajuda. São várias as pessoas que entram em contato comigo e que dizem, pastora, meu filho nasceu no Evangelho, meu filho cresceu, nós já éramos cristãos, já éramos crentes quando meu filho nasceu. E meu filho aos 13 anos, 14 anos, 15 anos, ele resolveu agora mudar de sexo, ele resolveu agora assumir que ele é homossexual, ou pessoas entram em contato comigo, pastora, eu estou percebendo algo estranho no meu filho, eu estou percebendo que ele não está andando com meninas, ele está andando com meninos, e eu tenho medo de falar com ele, eu estou orando, eu estou repreendendo, mas eu tenho medo de falar com ele, eu tenho medo que quando ele saiba que a gente sabe, ele tome uma decisão definitiva e saia de casa ou faça alguma loucura desse tipo. Gente, e as pessoas ficam sem entender, mas pastora, por quê? O que está acontecendo? Meu filho sempre levei ele para a igreja, sempre estive. Gente, vamos entender uma coisa, gente. Então a gente vê com isso que não é a igreja que resolve. Não é verdade? Porque tantos casos estão vindo para mim com relação a isso. Não é verdade? Então a gente está vendo aí, olha, vamos entender uma coisa. Existem algumas brechas que nós estamos dando, nós, como cristãos, estamos dando ao diabo dentro da nossa casa. Tá? E uma dessas brechas é a pornografia. Tá? Pornografia entre casais. Pornografia tem casais de crentes que só têm relações com pornografias. Casais de crentes que acham e que acreditam e que ouvem isso, infelizmente, dentro da igreja, que entre quatro paredes, se o casal é casado mesmo, no civil direitinho, ele pode fazer o que ele quiser, que não tem problema nenhum. Isso não é promiscuidade, isso não é imoralidade. Pode fazer. A carne gosta. Nós sabemos que não é, nós sabemos que isso não agrada a Deus.
Mas a carne gosta. Se a carne gosta, é muito melhor eu acreditar num pastor que me diz que pode, do que eu acreditar num pastor que diz que não pode. Se a minha carne quer, se a minha carne gosta, se eu não quero renunciar a isso, se eu não quero abrir mão disso, é muito melhor eu acreditar que aquele pastor que está dizendo que não deve, que não pode, não deve, porque todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm, não é verdade? Que não deve. Então é melhor eu acreditar que aquela pessoa, aquele pastor que me diz que não deve, não está sendo muito duro. Não, não precisa disso também não para ser crente, não, para ir para o céu, não. Então assim, eu estou fazendo com meu marido, eu estou fazendo com a minha esposa. Gente, vamos entender uma coisa. Isso não é de Deus. Isso não provém de Deus. A Bíblia fala: conservai o teu leito sem mácula. Mácula é pecado. Então, a Bíblia fala sobre isso. A palavra de Deus fala em Mateus, olha, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais. Imoralidade sexual, isso não provém de Deus. Então, muita gente está dando legalidade. Por que que hoje nós estamos vendo? Por que que hoje nós estamos vendo tantos adultérios dentro da igreja? Por que que hoje a gente está vendo tanto adultério dentro da igreja, tantos divórcios dentro da igreja? Por que o que hoje a gente está vendo isso? Cada dia que passa mais. Por quê? Porque nós estamos dando brecha. Porque a pornografia entre casal, ela vai gerar promiscuidade. A pornografia entre casal, ela vai gerar, vai acabar gerando o adultério. Por quê, gente? Porque se o casal permite a pornografia no ato sexual, não para poder dar mais vontade, para poder ficar mais legal, para o casamento. Eu vejo pessoas dizendo, pessoas crentes dizendo, não, depois que nós começamos com a pornografia ou com objetos, nosso casamento melhorou. Gente, isso é engano do diabo. Isso é engano do diabo. Isso vai levar o casal à pornografia, isso acaba levando o casal à pornografia individual. Cada um está na pornografia. E a pornografia vai acabar levando ao adultério. Gente, vamos entender que o diabo, Satanás, ele só quer uma brecha. E isso daí, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O diabo, ele entra através da televisão. O diabo, ele entra na vida da pessoa através de filmes, de vídeos, de música. O diabo, ele entra, ele tem legalidade com isso. Se nós queremos um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, esse estilo de vida tem que começar a mudar dentro da nossa casa. Dentro da nossa própria casa. Se nós trazemos pornografia para dentro da nossa casa, em quatro portas, quatro paredes, pode, o diabo tem legalidade de entrar na nossa casa, de cirandar no nosso casamento e na vida dos nossos filhos, porque os nossos filhos estão também recebendo esse tipo de coisa. Então, nós não temos preocupação de saber o que nossos filhos estão vendo no iPhone. Nós não temos mais preocupação de saber o que nossos filhos estão vendo no iPad. Nós não temos mais preocupação de saber o que nossos filhos estão vendo no computador. Ao contrário, a coisa está tão solta que os próprios filhos não admitem, não aceitam que os pais mexam no seu computador ou no seu iPad ou que entrem no seu quarto enquanto ele está movimentando ou quando ele está lá na sua vida virtual. Os próprios filhos estão impedindo. Então, na realidade, o que está acontecendo? Está acontecendo que eu tive com eu conheci um pastor que estava na pornografia, tá? Ele estava vivendo a pornografia. Ele vivendo a pornografia, um dia dentro da igreja, pornografia na internet, um dia dentro da igreja dele,
A filha dele, a pré-adolescente, houve uma manifestação do demônio de prostituição, de pombagira, naquela garota pré-adolescente. Ela devia ter uns 12 anos de idade, não tinha mais do que isso. Manifestou o espírito de prostituição naquela garota. Eu fiz o trabalho de libertação naquela garota. Depois eu chamei ele, pedi para ele que permissão para que eu pudesse continuar o trabalho de libertação naquela menina. Ele não me permitiu. Ele disse que não era, que ele viu a garota. Todos da igreja viram a garota manifesta do demônio de prostituição. Ele não me permitiu, ele disse que não, que eu estava errada, que não era, e que se fosse alguma coisa já tinha saído lá em nome de Jesus e que ela não precisava mais de nada. Eu sabia que aquela garota precisava de um trabalho de libertação. Resumindo, gente, esse pastor caiu, óbvio, não é verdade? E hoje o filho dele é homossexual. Então, gente, tudo isso, brechas que se dão dentro da sua própria casa. Caiu, se divorciou, né? E o filho, a filha eu não sei, realmente eu não sei o que aconteceu, mas o filho é homossexual. Então, na realidade, são brechas que nós damos para o diabo dentro da nossa casa. Por quê? Por algo que vai satisfazer um desejo mundano, um desejo carnal. Gente, nós não somos mais escravo do pecado. O apóstolo Paulo diz que nós não somos mais escravos do pecado. O apóstolo Paulo diz, e quando ele fala isso, ele fala na primeira pessoa, ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. O apóstolo Paulo está falando das coisas desse mundo. Então, nós temos opção, nós temos livre-arbítrio de escolha. Mas quando nós escolhemos o que não nos é lícito, quando nós escolhemos o pecado para nossa casa, nós estamos dando brecha para o diabo. Então vamos entender uma coisa, gente. Olha como a coisa é séria. Ou seja, nossos jovens hoje, nossos adolescentes, nossas crianças, nossos pré-adolescentes estão criando o seu mundo virtual. Estão criando o seu mundo virtual, onde os pais, nós estamos muito mais preocupados porque o meu marido está me traindo, porque a minha esposa está isso. Eu estou muito mais preocupado de ir para um spa, de fazer umas plásticas, de mudar não sei o que, para poder competir com o amante do meu marido, o meu marido não ir embora. Eu estou muito mais preocupada com meus filhos, com os meus sentimentos que estão muito machucados. Eu estou muito mais preocupado com as coisas aqui desse mundo. Eu estou muito mais preocupado de revidar olho por olho, dente por dente, porque o meu marido fez ou a minha mulher fez, do que com os meus filhos que estão lá, presos nos seus quartos, aprisionados num mundo que não tem limite, que chama-se um mundo virtual. Aprisionado num mundinho que não tem limite, que chama-se o mundo virtual. Nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes estão exatamente aí. Gente, vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que Satanás, ele é o príncipe deste mundo. Ele é o príncipe deste mundo. Quantas crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes estão sendo aliciados virtualmente por adultos? Quantas crianças estão fazendo isso? Quantas vezes as crianças estão lá na pornografia que os pais não estão nem sabendo e nem querem saber? As crianças, os pré-adolescentes, eles começam a descobrir e o diabo ajuda, porque aqueles pop-up vêm aparecendo e oferecendo as coisas desse mundo, e oferecendo a pornografia, oferecendo coisas que o diabo está envolvendo
envolvendo as crianças através desse mundo virtual. Os pais não, os pais estão levando as crianças para a igreja todo domingo, 2 vezes por semana, então tá tudo certo. Não, na igreja tem escola bíblica dominical, então a responsabilidade é lá do professor de escola bíblica dominical. Não, mas olha, porque as crianças, porque eu estou levando as crianças para a igreja, já estou fazendo a minha parte. Gente, vamos entender uma coisa. Vamos entender que os nossos filhos são herança de Deus. E nós é quem vamos prestar conta deles a Deus no dia do juízo final. Nós é quem vamos prestar conta de como é que nós estamos lidando com os nossos filhos. Isso é muito sério porque as crianças elas acabam entrando num mundo virtual e elas perdem a capacidade de lidar com pessoas no mundo social. E quando ela perde a capacidade de lidar com pessoas no mundo social, ela vai se envolver cada vez mais no virtual e o diabo ele vai ter cada vez mais direito sobre a mente dessas crianças. E isso é muito sério, gente. Vamos entender que um dia nós fomos na casa de um casal crente. Na época, o filho tinha 8 para 9 anos de idade. E o filho deles estava assim, não é melhor, deixa lá, a criança não chegava mais. Ele perdeu a capacidade de viver num mundo social. E ele vivia a maior parte do tempo naquele mundo virtual. Quando nós começamos a conversar com o casal e que chegamos ao ponto de pedirmos para que eles olhassem o que estava ali naquele telefone daquela criança, porque 8, 9 anos ainda é uma criança. Aquele pai achou coisas absurdas. Aquele pai ficou horrorizado, porque ele encontrou coisas absurdas. Ele encontrou até pornografia com animais no vídeo, no telefone daquela criança com 8, 9 anos de idade. Gente, isso é muito sério. Olha, existem músicas que induzem as crianças, que induzem as pessoas à droga, ao álcool, à pornografia. Existem músicas que estimulam. Essa baleia azul aí, que em 2018, 17, não sei, andou matando muita gente, ela ainda continua por aí, esse jogo que leva o adolescente, o jovem ao suicídio, eles estimulam o adolescente, o jovem, a criança ao suicídio, a chegar lá ao grau que eles querem, é através disso, é mandando eles verem filmes de terror, é mandando eles assistirem filmes de pornografia, músicas onde falam muita coisa, muita bobagem. Então, é estimulando, e isso é o que a mente vai captar, porque o diabo ele trabalha através da mente. Ele tem legalidade sobre a nossa mente, nós temos visto isso, que a nossa mente é um campo de batalha. A nossa mente é um campo de batalha, aonde o diabo usa a mente do ser humano. Nós vimos isso em alguns vídeos atrás, o domínio de Satanás na mente do ser humano, está levando tanta gente ao suicídio, é que está levando tanta gente ao homicídio, levando tanta gente a viver coisas que são coisas extraordinárias, coisas que a gente duvida até que possam acontecer entre famílias, entre pessoas amigas. Coisas que com certeza não tem como o diabo não estar envolvido nisso. O diabo, Satanás, ele é o príncipe deste mundo, gente. Gente, nós já estamos vivendo, a igreja já está vivendo os últimos dias aqui na Terra. Já está vivendo. A Bíblia diz que Satanás, no final dos tempos, ele virá de um jeito tão sutil que, se possível, ele enganaria até mesmo os que estão firmes na palavra de Deus. Até os salvos, realmente, a igreja perfeita de Cristo. Então o diabo está vindo de uma forma muito sutil. E nós temos que cuidar dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, dos nossos pré-adolescentes. Olha, pesquisas falam, veja bem, o que é o homossexualismo? As pessoas falam assim,
é para a gente fugir da realidade. Tudo é demônio. Depressão é demônio, o suicídio é demônio, o homossexualismo é demônio, a prostituição é demônio, tudo é demônio. Gente, vamos entender uma coisa, com certeza, em tudo isso existe a ação demoníaca, sim, com certeza existe. Mas a ação demoníaca, ela vem através de brechas. O diabo, ele precisa de legalidade para nos tocar. Então, brechas são legalidades. Pecados são brechas que dão legalidade ao diabo. Então nós temos que entender que não tem nenhum de nós que não tenha brecha. Nós somos imperfeitos. Nós somos carne, seres humanos. Então nós temos que buscar em Deus a coisas na nossa vida. A nossa alma é uma caixa que ela vai guardando todos os fatos que passaram na nossa vida, todos os fatos, tudo que nós vimos, ouvimos e sentimos toda a nossa vida, desde quando a gente está no ventre da nossa mãe. Algumas coisas ficam no nosso consciente e outras coisas ficam no nosso inconsciente. Aquilo que fica no nosso inconsciente, o diabo trabalha ali através dela. É aquilo que fica no nosso inconsciente, só o Espírito Santo de Deus para trazer à nossa consciência. Por quê? Porque aquilo que está no nosso inconsciente, o diabo tem brecha, a gente não está sabendo para poder a gente fechar. Então o diabo tem legalidade ali, naquilo ali. Então é por isso que nós temos que buscar em Deus coisas que acontecem na nossa vida que a gente não consegue entender. Por que o meu filho, que eu criei dentro da igreja, por que o meu filho resolveu agora ser homossexual? Meu filho, no lugar de ter uma namorada, resolveu ter um namorado. Por que a minha filha resolveu ter uma namorada no lugar de um namorado? O que está acontecendo? Então, gente, nós temos que entender uma coisa, nós temos que buscar, mas eu acredito em Deus, eu vou repreender, eu vou orar, eu vou declarar, é mais do que isso. Você tem que fazer tudo isso sim, mas é mais do que isso. Nós temos que entender que nós temos que ir no foco disso. O que levou eles a isso? Existe um foco, existe uma ação demoníaca, existe sim, gente. Existe uma ação demoníaca. Veja bem, uma pessoa, uma criança, quando ela é abusada sexualmente, já falei aqui em outros vídeos, um abuso sexual na criança não necessariamente precisa ser a penetração, tá? O toque, a tentativa, já gera um abuso sexual na criança, já gera um abuso sexual. Quando a criança ela recebe esse abuso na infância, ela recebe também uma ação demoníaca ali. Vamos entender uma coisa, gente? Toda criança que foi abusada na infância gera nela uma cadeia de abusos. Era nela vários abusos. A criança foi abusada pelo pai lá quando tinha 3 anos. Aí quando ela cresce mais, os irmãos abusam. Aí daqui a pouco ela vem os primos, abusa também. Daqui a pouco já vem os amigos dos irmãos e abusa também. Aí ela já cresce. Muitas vezes ela casa e o marido continua abusando. Muitas vezes ela casa e o marido continua abusando. Isso é muito sério. E essa ação demoníaca vai passar para a geração, gente. Eu trabalhei com uma pessoa, uma senhora jovem, que ela foi abusada na infância. E quando eu estava trabalhando com ela, fazendo o trabalho de libertação cristã, crente, mulher crente, quando eu estava trabalhando com ela no processo de libertação, ela veio dizer para mim que dos 4 filhos que ela tinha, 3 já tinham sido abusados. Dos 4 filhos que ela tinha, 3 já tinham sido abusados. Olha como passa. É uma maldição herdada, sim, pode ser uma maldição herdada. Difícil hoje você ver uma geração que não tem pessoas homossexuais. Difícil você ver hoje uma geração que não tem uma pessoa homossexual dentro de uma geração. Então ela vai sim, ela passa de geração, sim. Ela pode ser adquirida também, muitas vezes, principalmente jovens, crianças e adolescentes que já têm dentro da sua descendência, ou seus pais já foram e não romperam isso em nome de Jesus, ela já está suscetível àquilo. O diabo sabe. Satanás, ele é um ser muito inteligente, ele é um ser
poderosíssimo, onipotente é o nosso Deus, é aquele que está conosco. Satanás sim, foi Deus quem criou ele, foi Deus quem criou Lúcifer para cuidar do louvor a Deus no céu. É esse que hoje é Satanás. Então vamos entender, gente, vamos entender que existe ação demoníaca. Então, o diabo sabe de crianças, jovens e adolescentes que já estão suscetíveis a isso. Você nunca viu uma criança de 3 anos de idade, de 4 anos de idade, que já tem o espírito de homossexualismo, o menino que já tem um jeito feminino, a menina que já tem um jeito masculino, crianças de 4 anos de idade. Um dia uma mãe veio, levou lá na igreja a filha dela que tinha 4 anos de idade, só queria usar cueca de menino, só queria usar roupa de menino, ela só queria brincar com meninos, ela só queria, com 4 anos de idade. O que é isso, gente? O que é isso? Se não for uma ação demoníaca. Nós vemos isso, muitas vezes nós não queremos, é como se nós botássemos uma venda e tampássemos o sol com a peneira. Então, muitas vezes, os pais sabem, os pais estão vendo dentro de casa que o seu filho, ele é afeminado, que a sua filha, ela tem um jeito diferente, mas fazem tampar o sol com a peneira. Não, mas tudo bem, vai passar. Não é assim mesmo, ou finge que nada está acontecendo. As igrejas estão vivendo isso hoje, a mesma coisa. Pastores estão vendo, líderes estão vendo, louvoristas que têm um jeito afeminado, ou uma mulher com. Mas deixa pra lá, tem muita unção, toca bem, sabe lidar com louvor, e não fazem nada. Gente, vamos entender que são pessoas que estão aprisionadas, pessoas que precisam de ajuda. Muitos desses jovens, muitos desses adolescentes, crianças não buscam ajuda com medo, não buscam ajuda dos pais porque temem que os pais vão rejeitar, temem que os pais vão bater, temem que os pais vão tomar atitudes insensatas. Muitos desses pessoas que estão dentro da igreja, líderes dentro da igreja, mesmo ovelhas normais dentro da igreja, e não buscam ajuda porque temem que o pastor vai falar isso de púlpito, porque temem que o pastor vai dar uma disciplina ou vai falar para todo mundo. Ah, mas ele não vai resolver nada. Eu vou falar para quê que ele não vai resolver nada? Ele só vai, daqui a pouco todo mundo sabe, daqui a pouco ele vai estar usando o púlpito para fazer isso, vai me botar em disciplina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Gente, vamos entender que existe um problema aí e é necessário a gente tirar as vendas dos olhos e buscar a solução para isso, porque existe solução sim. Não tem o que Deus não possa fazer, não existe. E a pornografia, ela leva sim ao homossexualismo. A pornografia, a droga leva sim. Ela pode levar sim, tanto a prostituição como ao homossexualismo. Afinal de contas, não existe demônio de prostituição e demônio de homossexualismo. Não existe demônio de homossexualismo, demônio de lésbica, demônio de prostituição. Não existe, é um demônio só. O demônio de prostituição, ele é que leva ao homossexualismo, ele é que leva ao lesbianismo. Tá? Só existe um demônio, o demônio de prostituição. Então, a pornografia pode levar a pornografia. Muitos jovens, muitas crianças e adolescentes, muitas pessoas, jovens de dentro da igreja, e pessoas da igreja, eu estou falando, gente, que entram na pornografia e de repente aparece um pop-up oferecendo uma pornografia só de homens, homem com homem. A curiosidade vai, a pessoa já está no pecado, a curiosidade vai e a pessoa abre. Você pode receber um demônio de homossexualismo ali. Jovens, adolescentes, crianças estão recebendo através disso, através de pornografia. Uma vez uma pessoa me procurou, um rapaz já, inclusive ele morreu, um rapaz já que ele foi acometido de
de um câncer, mas foi um câncer muito agressivo e rápido, em poucos meses ele morreu. E ele me chamou porque ele queria fazer algumas confissões, e ele queria ajuda, ele estava atormentado, ele sabia que se ele morresse daquela forma ele ia para o inferno. E ele começou a falar comigo e ele disse para mim que ele estava na pornografia e Deus me revelou que do homossexualismo, e ele falou, e ele disse exatamente isso: pastora, eu sei exatamente o momento em que o demônio de homossexualismo entrou na minha vida, no meu corpo. Eu estava assistindo pornografia de mulher, homem com mulher, pornografia normal. De repente entrou uma janela me oferecendo pornografia de homem com homem. Ele disse, eu fui e comecei. Ele disse para mim, pastora, naquele momento em que eu estava assistindo aquela pornografia de homem com homem, eu senti que o diabo, ele entrou na minha vida. Eu senti ali. E ele disse mais. Ele disse que todas as vezes quando ele usava cocaína, gente, isso é muito sério. Ele disse todas as vezes que ele usava cocaína, ele sentia desejo de ter relações com homens. Isso é muito sério, gente. A ação demoníaca na droga, a ação demoníaca nos vídeos, na pornografia, nos desenhos animados, esse desenho mesmo que Sara está falando, do Bob Esponja, é isso aí. A ação demoníaca, esse Bob Esponja é um personagem homossexual. Então, na realidade, os demônios estão entrando na vida, na casa dos crentes, estão entrando na vida das crianças, dos jovens, dos adolescentes. E os pais, por conta que estão muito preocupados com seus próprios sentimentos, com a sua própria vida, ou em buscar coisas que vão agradar e gostar a sua própria carne, estão deixando os seus filhos à vontade nesse quadrado tão pequeno que não tem limite, que chama-se um mundo virtual da internet, aonde tem de tudo ali naquele local. Então, por que é que crianças hoje, jovens, adolescentes, estão tão confusos com a sua sexualidade? Nós vemos hoje, é impressionante como as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens estão tão confusos com a sua sexualidade. Aí pesquisas falam que o índice de suicídio é muito alto entre crianças, jovens, pré-adolescentes e adolescentes, é muito alto por crianças homossexuais, crianças que estão na dúvida da sua sexualidade, crianças que estão querendo, crianças que estão vivendo, crianças que estão atormentadas porque não conseguem definir o que são. Então, pesquisas dizem que por que as crianças, jovens e adolescentes estão tirando sua própria vida aí? Não por conta que os pais não aceitam, não por conta que a sociedade não aceita. Gente, isso não é verdade. Isso não é verdade. Na realidade, não são os pais que não aceitam ou a sociedade que não aceitam. Na realidade, é você, criança, jovem, pré-adolescente, adolescente ou adulto mesmo, que não se aceita. É uma insatisfação pessoal. É a insatisfação pessoal que te leva a querer mudar, a ser impulsionado a mudar. Sabe o que está acontecendo hoje? Entre as crianças, jovens e adolescentes, elas têm de tudo. Na minha época não era assim. Na minha época eu vim ter um celular quando eu cheguei aqui na América aos 38 anos de idade. Na minha época não era assim. Na minha época não tinha essa facilidade. A gente tinha que lutar pelas coisas para poder a gente conseguir. Hoje não. Hoje as coisas estão muito fáceis nas mãos das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Por quê? Porque os pais querem paz. Os pais querem viver a sua própria vida.
Então colocam tudo lá nas mãos deles, colocam de tudo, colocam o que eles querem lá, dinheiro, computador, os jovens, crianças e adolescentes hoje, as coisas estão muito fáceis para eles. Então o que que acontece? Por que que eles entram tanto em jogos que vão de encontro com a sua própria vida? Por que que eles buscam tantos jogos como esses de baleia azul, de levantar o jovem na parede, segurar aqui para poder parar a respiração? Quantos jovens têm morrido com esse tipo de brincadeira? Coisas que são. Tirar selfie. Eu estava vendo a quantidade de pessoas, principalmente jovens, que já morreram por conta de selfie, porque querem tirar selfie em situações que são perigosas, né? Por que isso, gente? Isso chama-se um vazio. As crianças, jovens, adolescentes estão vazias, porque eles não precisam lutar por nada. Eles não precisam lutar por nada. Tá tudo muito simples. Então, aquele vazio que chama-se insatisfação pessoal. E que muitas vezes já existe uma legalidade dos pais, uma legalidade da família, ali dentro da sua própria casa, com a pornografia, com o adultério, dentro da própria casa, aonde as crianças, os pré-adolescentes e jovens já estão recebendo isso, já é uma legalidade. Então o diabo usa essas legalidades para levarem os jovens, adolescentes, exatamente para o homossexualismo, para o suicídio, para a depressão. Por que a depressão? O conflito, exatamente isso, o conflito interior. Eles não sabem mais quem sou eu. São tantas pessoas falando coisas, a internet é tanta informação e que eles são curiosos e eles têm acesso fácil. Então são tantas os braços que levam a situações e eles não sabem o que fazer com aquilo. Então, principalmente esses que já estão vulneráveis, principalmente esses que já existe uma legalidade nele. Gente, vamos entender sim que é uma ação demoníaca, mas é algo que tem jeito sim. Não é porque os pais não vão aceitar, claro, óbvio, tem isso também. Os pais, a igreja está sem tolerância, a igreja está sem sabedoria. Os pais querem, ou chacoalham o filho e diz, olha, vê o que tu tem entre as pernas. Ou então simplesmente jogam os filhos e não quero mais, ou então simplesmente assumem aquilo e deixa para lá, não, eu tenho que amar meu filho pelo que ele é. Tem sim, pai. Nós temos que amar sim nossos filhos, seja lá quem for, os homossexuais, os assassinos, temos que amar sim. Mas nós temos que entender que amar o pecador e abominar o pecado. O que é abominar o pecado? É não aceitar esse pecado. E o que é não aceitar o pecado? É botar o meu filho para fora de casa? É não aceitar meu filho dessa forma? É rejeitar o meu filho de forma alguma? Abominar o pecado é não se conformar com aquilo e ir em busca de algo que possa libertar essa pessoa. É isso que é abominar o pecado. É fazer alguma coisa que possa ajudar aquela pessoa e não criticar e não rechaçar e não expulsar e não reclamar e não chacoalhar, porque isso não vai resolver. O diabo só quer isso. O diabo quer só isso, para poder lançar nossos jovens, nossos adolescentes, pré-adolescentes, literalmente nos braços do mundo. O diabo só quer isso. Então nós temos que entender que nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. Vamos entender os conflitos internos que se chocam com os conflitos externos, literalmente. Porque olha aí, existe agora um tal de alimentos transgêneros, que são alimentos que são transformados, o seu DNA e a sua genética é modificada dentro de laboratórios. Tá? Mudando a genética, o DNA. E, gente, cuidado, porque já existe uma linha de raciocínio demoníaca
tá? De pessoas que estão numa teoria de que pessoas que comem podem gerar crianças, podem gerar filhos com seu DNA alterado, ou seja, pessoas que vão nascer homossexuais por conta desse DNA dos alimentos que foram transformados. Gente, isso é demoníaco. Gente, olha, cuidado, porque já tem pastores. Eu já ouvi pastores dizendo isto, tá? Pastores dizem que o ser humano, a humanidade, comendo esses alimentos que já estão geneticamente transformados, com seu DNA transformados, aí alimento, aí quando engravidam já nascem crianças homossexuais, já nascem homens que vão ser mulher e mulher que vão ser homens. Gente, isso é completamente demoníaco e antibíblico. Cuidado! Ou seja, já é tanto lixo que já vem de fora, se choca com conflitos internos dessas crianças, jovens e adolescentes, que acabam levando essas crianças literalmente ao suicídio. Então não é por conta de não a própria aceitação, são jovens, são crianças, são adolescentes que estão perdidos, que não têm os pais para poder orientar, que têm pais ausentes, pais que estão muito preocupados com o seu eu, com a sua vida, com a sua forma física, com o seu corpo, com seus relacionamentos, com o seu casamento, com isso, e que esquecem que largam seus filhos nesse mundo que não tem limite, que chama-se a internet, o mundo virtual. Então, nós temos que entender uma coisa, gente. Isso não é bíblico. Isso são teorias. Algumas pessoas que literalmente eu vejo isso como literalmente ação do anticristo. Eu já vejo isso literalmente como uma ação do anticristo aqui na Terra. Tá? Pessoas que já estão cogitando, já estão na teoria de que isso está acontecendo. Isso não é verdade. Isso não é bíblico. Deus jamais, vamos entender uma coisa, gente. Deus criou homem e mulher. Ele não criou o homossexual. Ele criou homem e mulher. Então não existe nascer algo que já vem, não, já nascer algo que vem com o DNA transformado e que Deus aceita e que a igreja tem que aceitar, porque eu ouvi pastor dizendo isso, tá? Que Deus aceita, que a igreja tem que aceitar aquilo como algo de Deus e tem que amar essas pessoas. Amar essas pessoas é diferente. Amar é diferente. Nós temos que amar mesmo, mas nós não temos que nos conformar com isso e nem acreditar nisso. Tá? Nós vemos crianças, eu fiquei horrorizada, eu vi uma criança uma vez numa fila de um supermercado, ele era, eu creio, pelo jeito, ele era filho de um homossexual, que ele estava com essa pessoa, que estava com dois homens, né, homossexuais, e essa criança estava no carrinho, eu creio que era filho deles. Essa criança, gente, ela não tinha 3 anos de idade. Ela não tinha 3 anos de idade. Mas quando eu comecei a olhar para o jeito que o rapaz brincava com ela e o jeito que ela agia, eu fiquei horrorizada. Eu vi literalmente, gente, eu vi um demônio naquela criança. Não é possível uma criança que nasceu menino, com 3 anos de idade, já está daquele jeito, tá? Então, o que é que nós vemos aí, gente? Tá? Já são coisas que vêm de lá, já são coisas que vêm da família, da descendência, tá? Não é que mudou o gene, não, o gene não muda nada, tá? Deus fez homem e Deus fez mulher. Tá? Deus fez homem e Deus fez mulher.
A ação demoníaca, através de brechas ou através abuso sexual, brechas dentro da família, abuso sexual. Tá certo? Brecha dentro da família, como eu já falei aqui, pornografia, tudo isso. Abuso sexual na infância, tá? Que vai gerar isso, vai gerar série de abusos. E isso se a pessoa não romper, se a pessoa não romper com essa cadeia, com essa maldição herdada, ela, como toda maldição herdada, ela vai passar para a geração, sim. Tá? Então, do mesmo jeito que a depressão existe, a influência demoníaca, claro que existe, óbvio que existe. É o lixo da alma, que é onde Satanás tem legalidade por conta daquele lixo, por conta do perdão, da falta do perdão, do lixo aqui dentro. Tá? Então existe ação demoníaca, existe sim, gente. Tem jeito? Claro que tem jeito. Eu não estou aqui, eu tenho muito cuidado com relação a falar sobre isso, porque eu não quero machucar. Eu sei que existem pessoas homossexuais que assistem meus vídeos, que assistem minhas lives, e eu não quero machucar ninguém. Eu não estou aqui para estar julgando as pessoas, eu não estou aqui para estar condenando você a céu e inferno. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou aqui para falar disso. Eu estou falando de fatos. Por que que existe tanto suicídio e tentativa de suicídio e depressão no meio dos homossexuais, gente? Existe tanta. É porque a sociedade não aceita? É porque os pais, a família não aceita? Não, é porque você não se aceita. Porque vamos entender uma coisa: o heterossexual também, se ele não for bem aceito, pode gerar nele a depressão e até o suicídio. Então não é uma questão de sexo, é uma questão de influência demoníaca. É uma questão de conflito interno. É uma questão de um espaço vazio que existe aqui. É uma questão de conflitos internos que se chocam com os conflitos externos e as tentações externas. Então nós temos que entender que quando você está bem com você, quando você está bem com você, quando você está bem, a tua alma, o teu corpo e o teu espírito estão bem, você tem paz. E Jesus diz assim: olha, eis que vos dou a minha paz. A paz que o mundo não te dá, eu vou lá dou. E Jesus diz assim: olha, eu vou deixar para você isso aqui, a minha palavra. Busca a minha paz no teu coração, porque no mundo você vai ter aflições. Mas se você, Jesus está querendo dizer assim, mas se você tiver a minha paz no teu coração, você vai passar por essas provas, por esses conflitos, e você vai passar em vitória. Porque na realidade nós não temos que estar dependendo nós não temos que viver de uma forma com que as pessoas vão nos aceitar. Não! Ao contrário, nesse estudo nós estamos buscando viver de uma forma para que nós possamos aceitar as pessoas como elas são. E não querer que o mundo nos aceite. Nós temos que entender que eu é que tenho que escrever a minha história. Então não é por conta dos pais que não aceitam, da sociedade que não aceita, da igreja que não aceita esse conflito, essa é a depressão e que vai acabar levando ao suicídio ou à tentativa de suicídio. Por que que tantos homossexuais, tantas pessoas que se vestem diferente, que se põem, gente, eu não sei o nome dessas coisas não, que põe seio, põe glúteos, põe para virar mulher ou ao contrário? Por que que a gente vê tanta depressão nesse meio? São os conflitos. Porque na realidade, gente, vamos entender uma coisa. Deus, ele te ama independente do que você é. Deus, ele te ama independente do que você é.
Ele te ama independente se você busca Ele, se você não busca Ele. Ele te ama independente se você obedece os seus mandamentos, as suas ordenanças ou não. Ele te ama independente de qualquer coisa. Ele amava João, que deitava a cabeça nele, e ele amava Judas, que o traiu. Deus, ele te ama da forma que você é. Deus, ele, quando ele fez o mundo com a palavra. Faça-se. E era feito. Faça-se e era feito. Deus criou tudo, Deus criou o universo, Deus criou a terra, Deus criou a parte seca, a parte de água, Deus criou os animais, Deus criou tudo com a sua palavra. Mas o melhor da criação dele, que é você, independente de quem você é, ele criou com as suas mãos. Deus não criou o ser humano com a palavra. Deus se baixou e do pó da terra, ele criou você com todos os detalhes que ele queria criar. Ele fez você com as mãos dele, trabalhando em cada detalhe. Quando ele fez Adão, ele disse: eu gostei. Mas olha, você não foi feito para ficar só. E diz a palavra que ele deu um sono profundo a Adão, e da costela do Adão ele tirou uma costela de Adão, e daquela costela ele fez a mulher para ser o complemento do homem, para ser ajudadora do homem, para caminhar lado a lado com o homem, para edificar a sua casa buscando a sabedoria de Deus, para caminhar lado a lado, edificando o lar, edificando a casa, edificando a família, porque família nasceu no coração de Deus. Família para Deus é sagrada. A palavra de Deus diz que Deus ama ser chamado de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus de família, Deus de descendência. Deus ama a família. É por isso que o diabo, ele investe na família de uma forma tão pesada. E que esse espírito de engano, o espírito de engano que o casal pode fazer o que ele quiser no sexo, o espírito de engano de viver de uma forma dentro de casa, na igreja de uma forma e dentro de casa na outra. Um espírito de engano, e depois a gente não sabe por que nossas crianças, nossos filhos e adolescentes estão crescendo com tantos conflitos internos, porque os pais vivem uma coisa lá dentro da igreja e dentro de casa vivem outra. Os pais pregam algo dentro da igreja e dentro de casa estão vivendo outra. Lá na igreja os pais são de uma forma, o marido trata as pessoas de uma forma, a esposa trata, e quando chega em casa eles se tratam de forma diferente e errada. Falta de respeito, falta de tolerância, a desunião, a falta de atenção com os filhos, entre a família própria. As crianças, os adolescentes estão crescendo cheios de conflitos. Aí quando abrem aquele mundo virtual, aí aparece lá o diabo ajudando a dizer que ele pode todas as coisas. Que ele pode até mudar de sexo, que se ele quiser. Que ele pode usar a droga, porque os pais não estão nem aí. Então o mundo virtual está ensinando aos nossos filhos o que eles fazerem. Por quê? Porque os pais não têm tempo para isso. Porque os pais estão vivendo um mundo com muito mais conflitos e vivem nesse engano achando que está tudo certo. Tá tudo certo. Então existe algo que eu tenho falado muito aqui que chama-se arrependimento, pai e mãe. Existe algo aqui que Deus tem falado muito ao meu coração que chama-se arrependimento. E Deus pode sim transformar, não tem quem Deus não transforme. Deus pode restaurar, não tem o que Deus não restaure. Mas é extremamente necessário o arrependimento. É através do arrependimento teu, mãe, é através do arrependimento teu, pai, que Deus vai começar a transformar teus filhos. É através do nosso arrependimento que Deus vai começar a transformar o nosso casamento, nossos relacionamentos, a nossa vida na igreja, a nossa vida espiritual, toda a nossa vida.
É através do arrependimento. Arrependei-vos e eu vos restaurarei. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem promete. Arrependei-vos e eu vos restaurarei. Tem jeito sim para você. Claro que tem. Vamos aprender a amar as pessoas como elas são, mas não nos acomodar ao que elas fazem. Vamos aprender que não é com palavras agressivas ou forçando alguém que nós vamos convencer alguém de alguma coisa. Vamos entender que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas, destruir o engano que se levanta contra a palavra de Deus, contra os ensinamentos de Deus. E é isso aí que vai destruir o sofisma na mente dos teus filhos, vai destruir o sofisma na mente do teu marido, da tua esposa, dos teus pais, vai destruir o sofisma na mente da igreja, dos pastores, das famílias dentro da igreja. E o que significa isso, pastora? É a arma poderosa em Deus, são as armas espirituais. É o arrependimento em primeiro lugar, porque isso nós temos que pedir primeiro para a nossa vida. Como é que nós podemos pregar um evangelho do arrependimento se nós não temos arrependimento primeiro? Como é que nós queremos que as pessoas sejam convencidas através da palavra do evangelho que sai da minha boca? E o Espírito Santo de Deus, eu não estou deixando ele trabalhar primeiro no meu caráter. Vai ser mais palavras vazias, vai ser mais teologias, vai ser mais palavras bonitas do que palavras que vão fazer efeito nas pessoas. Vamos entender que tem que começar primeiro de nós. Tem que começar de você. Se você quer um mundo melhor, comece a mudança por você. Se você quer a restauração na tua família, começa a mudança por você. Se você quer a restauração dos teus filhos, do teu casamento, da tua esposa, do teu marido, dos teus pais, comece a mudança por você. Para que eles possam ver em você, para que você possa usar essas armas poderosíssimas, que são as armas espirituais, que são as armas poderosas em Deus. É o amor dele, em primeiro lugar, na nossa vida. Nós temos que amar sim, nós temos que amar o homossexual, o abusador, o estrupador, nós temos que amar o homicida, nós temos que amar o pastor nosso que está fazendo coisa errada, nossos irmãos que estão fazendo coisa errada, nós temos que amar sim a eles, nós não temos que nos acomodar ao erro deles, nós temos que procurar ajudar o espiritual a lançar bênçãos, a lançar perdão, a declarar sobre a vida deles. E a caminhar passo a passo nesse estudo, nós estamos aprendendo exatamente isso. Gente, vocês não têm ideia do que Deus está fazendo na vida de pessoas que entraram no nosso propósito e buscando verdadeiramente compromisso com Deus. Deus tem revelado coisas tremendas. Deus tem revelado coisas que por onde entrou o cárcere. Nós precisamos primeiro saber por onde entrou o cárcere que está levando teu filho ao homossexualismo, que está levando tua filha ao homossexualismo, que está levando teu filho, teu irmão ou às drogas. Nós primeiro temos que entender, ou mesmo na tua vida, por que você não consegue ter uma intimidade, uma plenitude com Deus. Nós temos que buscar em Deus aonde foi gerado esse cárcere, para que nós possamos ir lá para poder a gente resolver. É preciso liberar primeiro e romper esse cárcere, o primeiro que gerou a raiz de tudo. E nós só vamos poder conseguir isso com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem nos revela, é Ele que traz a nossa memória, é Ele quem nos tira do engano, é Ele que rompe com toda a cadeia do inferno no nosso entendimento, é Ele que derrama do seu conhecimento das vidas, é a sua sabedoria, do seu
de ser sobre nossas vidas, é Ele quem faz. Ele só vai agir na nossa vida quando nós temos compromisso com Ele, quando nós buscarmos, quando você me buscar de todo o teu coração, você me encontrará, diz o Senhor. Buscar de todo o coração é muito mais do que ir para todos os cultos na igreja. Buscar de todo o coração é muito mais do que ter não sei quantos ministérios dentro da igreja. Buscar de todo o coração é muito mais do que tu ler a Bíblia. É muito mais do que fazer teologia e outros cursos aí. Buscar de todo o coração é você e Deus. Buscar de todo o coração é isso. Buscar de todo o coração é você se render ao Senhor e entender e deixar entender você que nós não somos nada, que nós precisamos sim de ajuda, que por mais tempo de crente que eu tenha, por mais que Deus me use, eu preciso sempre mais entender que eu não sou semideus, eu não sou super-homem, não sou super-mulher, eu não sou nada. Deus é que centro da minha vida, e para que Ele esteja no centro da minha vida, eu é quem tenho que buscá-lo de todo o meu coração. Será que você está coração se Deus não acha? Nós temos que entender que a forma de pensar é diferente da forma de pensar de claramente. Não se glorie o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria, se glorie nisso, em me conhecer, ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. E saber que eu faço beneficência, juízo e justiça aqui na terra. Amém? Então me encontrarás quando tu me buscares de todo o teu coração, diz o Senhor. Amém? Então vamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Senhor, me ensina a te buscar de todo o meu coração. Senhor, coração ao temor do teu nome. Senhor, me ensina o que é ter temor a Ti, me ensina o que é Te adorar verdadeiramente, me ensina porque eu não sei. Nós temos que entender porque eu não sei. Nós temos que entender isso. Nós temos que reconhecer quão pequenos somos e nos render verdadeiramente aos pés do Senhor. Aí sim ele vai ser encontrado por nós. Não é verdade? Aí sim ele vai ser encontrado. Porque aí sim ele vai ouvir dos céus, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender e me buscar. A palavra de Deus diz claramente: a tua boca me adora, mas o teu coração está longe de mim. A igreja de Jesus está vivendo isso hoje. Nós estamos vivendo isso hoje. Nós estamos fazendo muita adoração, muitos louvores, muito jejum, muito isso, muito aquilo, muito monte, muito tudo. Mas a nossa vida com Deus, a nossa vida pessoal com Deus, as nossas 24 horas com Deus, está longe de agradar a Ele. Vamos começar a olhar para dentro de nós. Vamos começar a julgar as nossas atitudes. Vamos começar a entender se eu não estou conquistando, se as coisas estão erradas dentro da minha casa. A responsabilidade não é de Deus, é minha. Vamos começar a entender se os meus filhos não estão bem, se o meu casamento não está bem, se a minha saúde, se é tanta doença, se minhas finanças, se meu ministério, se isso... Não, a responsabilidade é minha. Vamos começar a olhar para a transformação primeiro de dentro da nossa própria vida. Em nome de Jesus, amém? Talvez a gente ainda volte a esse tema no próximo live, tá bom? Alguma dúvida? Passa uma mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Vamos orar, coloca a mão na tua cabeça, ou simplesmente coloca a mão no teu coração e vamos pedir a misericórdia, o favor de Deus sobre nossas vidas, tá bom? Pai Santo, na tua presença, Deus, eu coloco a minha vida, Pai. Eu coloco tudo que foi dito, Deus amado, no dia de hoje, Pai, diante de Ti, Senhor. E eu coloco o Teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Pai. Deus amado, eu te peço perdão pelos nossos pecados, Senhor, de pensamento, palavras e atos. Deus, eu te dou graças, Pai, pela Tua palavra, eu te dou graças pelo Espírito Santo de Deus. Eu te dou graças, Senhor, por cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus. Eu te dou graças pelos nossos familiares, eu te dou graças por tudo que Tu és, Pai. Eu te dou graças, Senhor, por todos os Teus planos, todos os Teus propósitos
nas nossas vidas, na nossa família, através de nossas vidas, Senhor, eu te dou graças, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te rogo, estende as tuas mãos, Senhor, sobre essa pessoa que me ouve nesse momento, Pai. Deus, que a tua misericórdia, o teu favor, a tua bondade, Pai, possa alcançar essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus. Espírito de engano na mente dessa pessoa, Pai. Retira, Senhor, todo espírito de mentira, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre o entendimento, Senhor, derrama do teu espírito de arrependimento, Pai, em nome de Jesus Cristo, sobre cada pessoa que me ouve nesse momento, meu Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito de pânico, de medo, todo espírito de bipolar, de insônia, todo espírito imundo de depressão, de ansiedade, de transtorno obsessivo compulsivo, eu repreendo agora na mente dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo, Deus amado, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito imundo de autismo, Senhor, de síndrome de Down, Pai, de deficiência de atenção, de aprendizado, Senhor. Eu repreendo todo espírito de esquizofrenia, de Alzheimer. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda a demência na mente dessa pessoa, eu repreendo toda a tontura, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, todo espírito de epilepsia na vida dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, todo hiperativismo, Senhor, eu repreendo agora na vida desse jovem, desse adolescente, em nome de Jesus Cristo, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo todo espírito de droga, de álcool, Senhor, na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Eu repreendo todo espírito de cigarro, de pornografia, de adultério, em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo espírito de jogo, de mentira, de prostituição, de homossexualismo, de violência, de opressão maligna. Eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, toda opressão maligna na cabeça dessa pessoa nesse momento. Em nome de Jesus, toda opressão maligna, toda dor, eu repreendo agora e eu ordeno, vai saindo agora da cabeça dessa pessoa, da mente dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus. Pai amado, eu te rogo em nome de Jesus Cristo. Senhor, fala, revela-te na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Revela onde está o cárcere, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Revela-te, Deus, revela-te em sonhos, em visões, na tua palavra, traz na memória, da forma que o Senhor quiser se revelar, em nome de Jesus. Pai, leva cada um que está me ouvindo nesse momento, Pai, ao compromisso com esse estudo, meu Pai, assistindo todos os vídeos, Pai, em sequência, compromisso em ler a tua palavra diariamente, Deus, em sequência, em nome de Jesus, Pai. Abre o entendimento, Senhor, dessa pessoa, Pai, derramando o teu conhecimento, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, da tua sabedoria, Deus, em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu coloco as causas na justiça do teu povo, Pai, que me ouve nesse momento, Deus. Justiça criminal, justiça civil, justiça de família, Senhor, justiça, Deus amado, da imigração, Pai, seja lá qual a justiça, Pai, Tu és soberano sobre qualquer reino, Deus, Tu és soberano sobre qualquer reino, Tu és o nosso advogado, Tu és o justo juiz, meu Deus. Pai, libera, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, libera essa causa na justiça trabalhista dessa pessoa, Pai, que tanto tempo, tantos anos essa pessoa espera, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Libera, Senhor, em nome de Jesus. Libera, Deus amado, esse dinheiro, Pai amado, que essa pessoa deve, Deus, em nome de Jesus Cristo, a essa pessoa que há tanto tempo, Pai. Libera, Senhor, em Cristo, Deus. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai. Libera, Senhor amado, essa pessoa que está sendo injustamente, Pai amado, acusado, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, essa pessoa que já está na cadeia, Pai, porque foi injustamente acusado. O Senhor sabe, o Senhor conhece a verdade, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Toma essa causa nas tuas mãos, meu Deus, em nome, fecha a porta de engano na vida do teu povo que me ouve nesse momento, portas de engano, Senhor, e abre portas tuas, Pai. Abre porta, Deus amado, de relacionamentos, Deus. Abre portas, Pai, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de um lugar para morar, da casa própria, Senhor, do
portas, Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa pessoa tanto te pede, Deus, em nome de Jesus, Pai. Todo impedimento, Deus, na vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Abre portas, Senhor amado, em nome de Jesus, Deus. Pai amado, toma nas tuas mãos do teu povo, Pai, eu rompo toda maldição na vida sentimental dessa pessoa que me ouve agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, libera os salários atrasados do esposo da Cibele, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus. Libera, Senhor, rompe com toda maldição, Deus, em nome de Jesus. Pai amado, e traz a memória, traz a nossa consciência, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, a fidelidade aos dízimos e ofertas na tua casa, Pai. Porque são os dízimos, Senhor amado, em nome de Jesus Cristo, que vai liberar, Deus amado, o devorador na nossa vida, Pai. São as ofertas que vai multiplicar nosso celeiro, porque Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abrindo o entendimento da tua igreja, Pai. De Senhor amado, que não são fiéis aos seus dízimos. Quantos crentes, Deus amado, que não entregam na tua Pai. Deus, abre o entendimento do povo, da tua igreja. Senhor, em nome de Jesus, visita, Deus amado, os casamentos, famílias, filhos, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Nos relacionamentos agora, em nome de Jesus, toda obra de bruxaria, feitiçaria, macumbaria, voodoo, olho grande, inveja, oração contrária, palavra de maldição, nos casamentos, nos relacionamentos, nos filhos, em nome de Jesus Cristo, nas famílias, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, em nome de Jesus, conscientiza o teu povo, Pai, a romper com a pornografia, Senhor, em nome de Jesus, a romper, Deus amado, com o adultério, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. A cada um a fazer a sua parte, Deus, e entender que Satanás é o tentador, mas nós caímos por opção, Senhor, porque nós temos livre-arbítrio, Deus. Pai, na entender, Senhor, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm, Pai. E que possamos fazer igual a Paulo, Deus, todas as coisas nos são lícitas, mas eu não quero, mas eu não me envolvo com nenhuma das coisas desse mundo, Senhor. Nos ajuda a viver da mesma forma, Pai. Nos ajuda a ser verdadeiros cristãos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Senhor, visita as crianças, visita os adolescentes, os pré-adolescentes. Visita, Senhor, em nome de Jesus. Deus tem misericórdia, Pai. O povo é teu, Senhor. As crianças são tuas, Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus amado, retira, Pai amado, toda a confusão, Senhor, na mente dessas crianças, desses adolescentes, desses jovens, Pai, em nome de Jesus Cristo. Derrama do teu espírito de arrependimento sobre os pais, que haja arrependimento na vida dos pais, Senhor, em nome de Jesus, para que haja rompimento de cadeia na mente dos jovens, das crianças e dos adolescentes, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu ainda te peço, Senhor, pela enfermidade física, no Pai, no corpo físico do teu povo, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora toda enfermidade, Pai amado, no sangue dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. Agora toda a AIDS, diabetes, colesterol, pressão alta, toda enfermidade, câncer, Senhor, toda enfermidade no sangue dessa pessoa agora, Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, Deus. Pai amado dessa pessoa, eu repreendo agora todo enjoo, Senhor, toda dor, todo problema físico no estômago dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Pai, vai queimando todo espírito imundo na pele, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade na pele dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, vai queimando, Pai, nos ossos, na bexiga, Deus, em nome de Jesus, Pai, incontinência urinária, Senhor, eu repreendo Jesus Cristo, Pai, Senhor, todo câncer no reto, na próstata, todo câncer nos seios, nos ovários, no útero, todo câncer generalizado no corpo dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo e eu ordeno, sai agora todo câncer do corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, visita o pulmão dessa pessoa, vai tocando, Senhor, os pulmões, Deus, em nome de Jesus. Vai tocando os rins, a vesícula, eu repreendo agora toda pedra nos rins, na vesícula dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, vai queimando agora toda pedra, Deus amado, nos rins, na vesícula dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, toda infecção, Senhor, nos rins, na vesícula, na coluna, no fígado, nos pulmões, vai queimando agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando a coluna, todo desvio,
qualquer tipo, Senhor, de degeneração na coluna, nos ossos da coluna, Pai. Eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai tocando, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja a tua mão. Vai tocando, Deus. Eu ordeno agora que toda dor agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema no intestino grosso, intestino delgado dessa pessoa agora, Deus amado, eu repreendo agora. Toda maldição no intestino dessa pessoa, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. Vai enfermidade no intestino da Nayara, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Vai queimando, Deus, em nome de Jesus. Deus amado, vai queimando, Pai amado, no pâncreas, Deus, em nome de Jesus, no coração dessa pessoa, meu Pai, vai tocando o coração dessa pessoa, vai desentupindo as artérias, Senhor, vai trazendo para o tamanho normal esse coração, meu Deus, vai dando um ótimo funcionamento ao coração dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor pode, Pai, essa pessoa está esperando um transplante, o Senhor pode, Pai, o Senhor pode transplantar o coração dessa pessoa agora, Pai, o Senhor pode, Deus, não dá nada que seja impossível para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, vai tocando, Senhor, o pâncreas dessa pessoa, Jesus, vai tocando, tirando todo o pólipo, todo o mioma, Deus, em nome de Jesus Cristo, do útero, dos ovários dessa pessoa, em nome de Jesus, Pai, vai queimando, Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, repreendo todo espírito de cegueira nos olhos dessa pessoa agora, em nome de Jesus Cristo, todo problema nas juntas, vai queimando agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, vai queimando todo o problema junta dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus, vai tocando o joelho dessa pessoa, Pai, vai queimando, Deus, inflamação, em nome de Jesus Cristo, Pai, Deus amado, eu repreendo agora toda paralisia nas pernas dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, eu repreendo toda paralisia no corpo, do lado direito, do lado esquerdo dessa pessoa, na face dessa pessoa, eu repreendo agora todo espírito de paralisia na tua vida, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, vai tocando na garganta dessa pessoa, vai tirando toda inflamação, toda infecção, vai tirando todo o caroço, todo o câncer, vai tirando agora, Jesus, toda a asma, eu ordeno agora, vai saindo dessa pessoa em nome de Jesus Cristo, toda enfermidade nos pés, nas mãos dessa pessoa, eu repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, todo espírito repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, o ciático, todo, eu ordeno agora, vai saindo, vai batendo em retirada dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, vai tocando nas varizes dessa pessoa, meu Pai, vai tocando, Senhor, essa pessoa precisa de cirurgia, Deus, o médico falou, mas o Senhor é o médico dos médicos, vai tocando nas varizes dessa pessoa agora, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai regularizando, Senhor, vai tirando toda infecção, inflamação, vai trazendo ao tamanho normal, Deus, em nome de Jesus, toda infecção urinária, eu repreendo, sai agora, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno agora, cessa agora, hemorragia no corpo dessa pessoa, em nome de Jesus Cristo, toda hemorragia pelo reto, toda hemorragia pela vagina agora, Deus amado, vai queimando, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Deus, em nome de Jesus, eu ordeno agora que todo terror noturno na mente dessa pessoa, dessa criança, desse adulto, desse adolescente, desse jovem, vai saindo agora todo espírito imundo de perturbação maligna no sono dessa pessoa, nos pensamentos dessa pessoa, vai queimando agora em nome de Jesus Cristo, vai queimando, Pai, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor, que não seja a mão dessa pessoa, mas que seja as tuas mãos, Pai, vai tocando, Senhor, vai tirando toda enfermidade, Pai, Deus, em nome de Jesus Cristo, vai tocando, Senhor, vai tocando o útero desta mulher, Pai, em nome de Jesus Cristo, vai abrindo o útero, Deus, vai liberando o útero dessa varoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, abre a madre dessa pessoa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, vai tocando, Deus, vai tocando, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, e que seja tudo, Deus, tudo para a glória do teu nome, que eu, amém e amém. Amém, gente, vamos encerrar agora, vamos receber a bênção apostólica, tá bom? Que o amor de Deus Pai, a graça, a paz e a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com cada um de nós, com os nossos cônjuges, nossa família, com todos nossos familiares, toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, os pastores, família dos pastores, sobre todos os homossexuais, sobre todas as nações, o nosso Brasil e nós como igreja perfeita do Senhor Jesus Cristo, que cremos que temos a chave do reino de Deus em nossas mãos e cremos que tudo que nós ligarmos aqui na terra será ligado no céu. Dizemos numa só voz em concordância juntos, amém. Amém? Repete comigo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repete ainda, eu sou quem Deus diz que eu sou, mais do que vitorioso. Eu posso
o que Deus diz que eu posso. Todas as coisas em Cristo que me fortalece. E eu vou fazer aquilo que Deus diz que eu devo fazer. Ler, ouvir e praticar a palavra de Deus. Amém? Gente, se você não entrou no propósito ainda, entra, você não sabe o que você está perdendo, tá bom? Deus pode todas as coisas, nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Deus tem promessa na tua vida, mas nós temos que conquistar, amém? Nesse estudo estamos aprendendo passo a passo como conquistar as promessas de Deus para nossas vidas em todas as áreas da nossa vida, porque nada, nada, nada é impossível para Deus, amém? Beijo no teu coração, que o Senhor te abençoe e te guarde e que o Espírito Santo de Deus seja o teu companheiro neste dia. Amém?